Esta planta cresce mesmo no abandono. O terreno baldio ficava ali, no fim da rua, entre a padaria e a casa da Dona Marta. Era um pedaço de terra esquecido, cheio de mato, lixo e pedras. Ninguém ligava para ele. As crianças não brincavam lá, os adultos passavam rápido, com medo de cobra ou de tropeçar. Até que um dia, algo diferente apareceu. Era uma plantinha. Pequena, verde, com folhas finas e umas flores roxas bem miudinhas. Ninguém sabia de onde tinha vindo. Talvez uma semente trazida pelo vento, ou deixada ali por algum passarinho. O certo é que ela estava crescendo sozinha, no meio do abandono. "Olha só, mãe!" disse Lucas, um garoto de 10 anos, apontando para o terreno. "Tem uma flor ali." A mãe dele, Dona Carla, olhou sem muito interesse. "Deve ser só mato, filho. Esses terrenos são cheios de coisas que ninguém quer." Mas Lucas não desistiu. No dia seguinte, voltou com uma garrafinha de água e molhou a plantinha. No outro dia, fez o mesmo. E no outro. Logo, ele já tinha dado um nome para ela, Resistente. "Você vai crescer, viu?" ele dizia, agachado perto da terra. "Eu cuido de você." Os amigos de Lucas achavam graça. "Para que perder tempo com isso?" perguntou João, chutando uma pedra. "É só uma planta qualquer." "Não é não", respondeu Lucas. "Ela tá viva. E tá crescendo sozinha, no meio de tudo isso." Dona Marta, a vizinha, viu o menino ali e balançou a cabeça. "Criança é assim mesmo, acha que tudo é importante." Ela suspirou. "Mas olha, se você quer mesmo cuidar dela, leva um pouco de adubo. Aquela terra não presta." Lucas aceitou. No fim de semana, pegou um pouco de terra boa no quintal de casa e misturou com a do terreno. A Resistente parecia gostar. As folhas ficaram mais verdes, as flores mais vivas. "Viu?" Lucas disse para João. "Ela tá feliz." João deu de ombros. Tá, tá. Mas e daí?" "Daí que se uma planta consegue viver aqui, a gente também consegue dar um jeito nas coisas ruins." João riu. "Você tá ficando poeta, Lucas." Mas Lucas não ligou. Ele continuou indo lá todos os dias, mesmo quando chovia, mesmo quando fazia sol forte. A Resistente cresceu, ficou alta, cheia de galhos. As pessoas começaram a notar. "Olha só, aquela planta tá enorme", comentou um senhor que passava todo dia. "É verdade", disse a mãe de Lucas. E pensar que ela nasceu no meio do nada. Um dia, o dono do terreno apareceu. Era um homem bravo, que queria construir uma casa ali. Quando viu a planta, franziu a testa. "Quem deixou essa coisa crescer aqui?" ele resmungou. Lucas ficou com medo. Será que o homem ia arrancar a Resistente? "Por favor, não corta ela", pediu, com a voz tremendo. "Ela não fez mal para ninguém." O homem olhou para o menino, depois para a planta. Suspirou. "Tá bom. Mas não pode ficar assim. Vou limpar o terreno." Lucas ficou aliviado. Mas o homem não arrancou a planta. Ele tirou o lixo, capinou o mato, deixou só a Resistente no meio. E, aos poucos, o lugar começou a mudar. As pessoas paravam para olhar, tiravam fotos, até levavam mudinhas para casa. "Olha só", disse Dona Marta, um dia. "Aquele terreno virou um jardim." Lucas sorriu. "Não foi só a planta. Foi a gente também." A Resistente continuou lá, firme, mesmo com o tempo passando. E Lucas aprendeu uma coisa: às vezes, as coisas mais fortes nascem onde ninguém espera. Fim. Lucas passou a visitar o terreno todo dia. Chegava depois da escola, com a mochila ainda nas costas, e sentava perto da Resistente. Às vezes, levava um caderno e desenhava as folhas largas, os galhos retorcidos. Outras vezes, só ficava ali, olhando. Um dia, chegou e encontrou uma menina agachada perto da planta. Ela tinha cabelo cacheado e usava um vestido amarelo desbotado.
Estava arrancando pedrinhas do chão. Oi, disse Lucas, parando a uns passos de distância. A menina levantou a cabeça. Olhou para ele, depois para a Resistente. Essa planta é sua? Não. Ela é de todo mundo. A menina franziu o nariz. Mas você cuida dela. Cuido não. Só o olho. Ela se levantou, limpou as mãos no vestido. Eu sou a Sofia. Moro ali. Apontou para uma casa de tijolos aparentes, com a pintura descascando. Eu sou o Lucas. Os dois ficaram em silêncio. Sofia quebrou primeiro. Posso levar uma mudinha? Lucas hesitou. Acho que sim. Mas tem que pedir pro homem que limpou o terreno. Ele vem aqui? Às vezes. Ele mora na rua de trás. Sofia pegou uma pedrinha e jogou longe. Minha mãe disse que esse lugar era feio. Agora ela até sorri quando passa. Lucas sorriu. A Resistente é forte. Resistente? É o nome dela. Sofia riu. Quem deu esse nome? Eu. Ela balançou a cabeça, como se achasse graça. Tá bom. Vou chamar ela assim também. Os dois ficaram ali, quietos, até o sol começar a baixar. Sofia enfiou a mão no bolso e tirou um saquinho de sementes. Toma. São de girassol. Planta ali do lado. Lucas pegou o saquinho, surpreso. Você que dá nome para a planta agora? Sofia deu de ombros. Só tô ajudando. No dia seguinte, Lucas chegou com uma pá pequena e um copo de água. Cavou um buraco perto da Resistente e plantou as sementes. Sofia apareceu logo depois, com um regador velho. Minha mãe disse que precisa de água todo dia. Eu sei. Eles regaram juntos. Sofia ficou olhando para o buraco vazio. Vai demorar? Uns dias. E se não nascer? Lucas pensou. Aí a gente planta de novo. Sofia assentiu, séria. Tá bom. Passaram-se semanas. Os girassóis não nasciam. Lucas começou a achar que tinha feito algo errado. Sofia, porém, não desistia. Eles vão aparecer. Você vai ver. Um dia, Lucas chegou correndo. Sofia já estava lá, agachada no chão. Olha! No meio da terra seca, uma pontinha verde apontava. Pequenina, mas firme. Eu falei. Sofia pulou de alegria. Lucas riu. A gente fez isso. Não. A terra fez. Mas a gente ajudou. Sofia pegou o regador. Vamos regar. E assim, aos poucos, o terreno foi ficando diferente. Mais plantas apareceram. Pessoas deixavam vasos na cerca. Até o homem que limpou o lugar voltou, com um banco de madeira. Para vocês sentarem, disse ele, colocando o banco perto da Resistente. Lucas e Sofia se olharam. Valeu, disse Lucas. O homem sorriu e foi embora. No fim da tarde, os dois se sentaram no banco. Os girassóis já estavam altos, balançando com o vento. Acho que a gente virou jardineiro, disse Sofia. Lucas riu. Jardineiro de coisas abandonadas. Gosto disso. Eles ficaram ali, vendo o sol se pôr, enquanto a Resistente e os girassóis cresciam, fortes, no meio do nada. Os dias passaram. O terreno virou um ponto no bairro. As pessoas paravam para olhar, algumas tiravam fotos. Até a dona do mercadinho da esquina levou um vaso de manjericão. Para temperar a comida, disse ela, rindo. E para ficar bonito. Sofia agradeceu. Lucas ficou olhando o vaso, orgulhoso. Agora a gente tem uma horta, ele falou. Só falta um nome, Sofia respondeu. Eles pensaram. Lucas coçou a cabeça. Que tal o Jardim da Resistência? Sofia sorriu. Perfeito. No sábado, eles fizeram uma placa. Com tinta velha e um pedaço de madeira. Escreveram Jardim da Resistência com letras tortas, mas bonitas.
fincaram no chão, perto da resistente. Agora tá oficial, disse Lucas. Falta uma coisa, Sofia falou. O quê? Uma festa. Lucas arregalou os olhos. Tipo, com bolo? Tipo, com bolo. E foi assim. No domingo, eles chamaram os vizinhos. A dona do mercadinho levou pão e queijo. O homem do banco trouxe suco de maracujá. Até a menina da casa amarela, que nunca falava com ninguém, apareceu com um saco de pipoca. Eu vi vocês plantando, ela disse, tímida. Queria ajudar. Sofia deu um abraço nela. Claro. Eles comeram, riram, contaram histórias. O sol brilhava, as plantas balançavam. O jardim da resistência estava vivo. Olha só, Lucas falou, apontando. A resistente tá florindo. Era verdade. Pequenas flores roxas brotavam entre as folhas duras. Sofia suspirou. Ela é forte mesmo. Como a gente, Lucas completou. A menina da pipoca sorriu. Posso voltar amanhã? Todo dia, Sofia respondeu. E assim, o que era um terreno vazio virou um lugar cheio de vida. Não era grande, nem perfeito. Mas era deles. E de quem mais quisesse cuidar. No fim da festa, quando todos já tinham ido embora, Lucas e Sofia ficaram sentados no banco. O céu estava rosa, os grilos começavam a cantar. A gente fez mesmo, Lucas murmurou. Não, Sofia disse, como sempre. A terra fez. Mas a gente ajudou. Ela riu. É. A gente ajudou. E ali, entre as plantas que cresciam no abandono, eles souberam que não era só um jardim. Era um começo. E então, o sol se escondeu de vez. O vento mexeu nas folhas da resistente, como se dissesse boa noite. Amanhã a gente traz mais mudas, Lucas falou, levantando do banco. E água, Sofia completou, esfregando as mãos na calça. A terra tá seca. Você acha que alguém mais vem? Claro. A menina da pipoca já falou que traz o irmão. E o seu João disse que vai trazer sementes de girassol. Lucas sorriu. Girassol é bom. Cresce rápido. E dá para comer as sementes. Ou deixar para os passarinhos. Eles caminharam até o portãozinho de arame, feito com pedaços de madeira e pregos enferrujados. Sofia parou antes de sair. Olha só, ela apontou pro canto. Ali, no meio do mato, uma plantinha nova brotava. Miúda, verde clara, com folhinhas finas. O que é isso? Lucas se agachou. Não sei. Mas tá viva. Será que alguém plantou? Ou ela veio sozinha? Lucas tocou a terra ao redor, com cuidado. A gente devia marcar. Para não pisar. Boa ideia. Sofia pegou um pedaço de barbante no bolso e amarrou numa estaca quebrada. Pronto. Agora é da família. Do outro lado da rua, uma luz se acendeu. Era a casa da Dona Maria, a vizinha que sempre reclamava do terreno cheio de lixo. Será que ela viu? Lucas cochichou. Tomara que sim. Os dois ficaram quietos, esperando. A porta rangeu. Dona Maria apareceu na calçada, de chinelos e roupão. Olhou pro terreno, depois para eles. Vocês estão aí ainda? Tamo, Sofia respondeu. Aquela planta roxa, é coisa de vocês? É. A gente chama ela de resistente. Dona Maria cruzou os braços. Silêncio. Um cachorro latiu longe. Bom, ela suspirou. Se precisarem de água, eu tenho uma mangueira. Lucas e Sofia se olharam. Valeu, Dona Maria! Gritaram juntos. Ela balançou a cabeça e voltou para dentro, mas antes de fechar a porta, murmurou, amanhã eu levo umas mudas de manjericão. A porta bateu. Os dois ficaram parados, sorrindo. Viu? Sofia cutucou Lucas. A terra faz mesmo. Mas a gente ajuda, ele repetiu, rindo.
E assim, com a noite caindo e as estrelas aparecendo, eles souberam que o jardim não era só deles. Era de quem quisesse regar, plantar, cuidar. Ou só passar por ali e sentir que, mesmo no abandono, a vida sempre acha um jeito. Os dois voltaram pro terreno com as mãos cheias de terra. A resistente balançava devagar com o vento, como se estivesse feliz. Olha só, Lucas apontou. Ela tá diferente hoje. Sofia se agachou. É, tá mais viva. Será que é por causa da Dona Maria? Ou por causa da gente? Ela riu. De repente, um barulho de folhas. Alguém pisou em galhos secos. Os dois viraram rápido. Era o Zé, o menino da casa amarela. Tinha uns 10 anos, cabelo bagunçado e uma camisa rasgada. Segurava uma garrafa PET com água. Oi, ele disse, meio tímido. Oi, Lucas respondeu. Zé olhou pro chão, chutando uma pedra. Eu vi vocês mexendo aqui. E vi a planta roxa. Sofia sorriu. É a resistente. Resistente? Ele franziu a testa. É. Ela cresce em qualquer lugar. Zé ficou quieto um pouco. Depois, estendeu a garrafa. Eu trouxe água. Pra ajudar. Lucas pegou a garrafa. Valeu, Zé. O menino deu de ombros, mas sorriu. Minha mãe disse que planta precisa de água. E de sol. E de gente que cuida, Sofia completou. Zé olhou pro terreno. Posso ajudar? Os dois se olharam. Lucas fez que sim com a cabeça. Claro. Sofia disse. A gente tá plantando mais coisas. Zé se ajoelhou do lado deles. Pegou um punhado de terra e deixou escorrer entre os dedos. Minha avó tinha um quintal cheio de plantas. Ela dizia que terra boa é terra que a gente mexe. Sua avó era jardineira? Lucas perguntou. Não. Era só, avó, Zé riu. Mas sabia das coisas. Sofia pegou uma semente de girassol do bolso. Então você pode plantar essa. Zé segurou a semente como se fosse um tesouro. Fez um buraquinho na terra, colocou a semente e cobriu com cuidado. E agora? Agora a gente espera, Lucas disse. Zé ficou olhando para o lugar onde tinha plantado. Quanto tempo demora? Uns dias, Sofia respondeu. Mas a gente pode vir todo dia ver. Eu venho, Zé falou, firme. E assim, sem combinar, os três ficaram ali, com as mãos sujas de terra e os olhos brilhando. A resistente continuava balançando, agora com mais companhia. Sabe o que mais? Lucas disse, quebrando o silêncio. A Dona Maria vai trazer manjericão amanhã. Manjericão? Zé arregalou os olhos. Para fazer molho? Ou para cheirar? Sofia riu. Zé deu uma risadinha. Minha mãe faz um molho bom. Se ela souber, vai querer ajudar também. Então a gente espera, Lucas disse, olhando pro céu que começava a escurecer. E naquela noite, enquanto voltavam para casa, os três sabiam que o terreno não era mais só um lugar abandonado. Era um começo. De plantas, de gente, de histórias que ainda iam crescer. Os três chegaram no terreno cedo no dia seguinte. O sol ainda estava fraco, mas já esquentava as folhas da resistente. Dona Maria já estava lá, com um vaso pequeno na mão. Bom dia, jardineiros. Ela disse, sorrindo. Trouxe o manjericão, como prometido. Oba! Zé correu para ver. Tá cheiroso. Claro que tá, Dona Maria riu. Planta boa é assim, cheira antes de crescer. Sofia pegou o vaso com cuidado. Onde a gente planta? Ali, perto da cerca, Lucas apontou. Tem mais sol. Dona Maria balançou a cabeça. Perfeito. E olha só, trouxe mais uma coisa. Ela puxou um saco de sementes do bolso. Girassol. Para dar cor pro lugar. Zé arregalou os olhos. Girassol? Grande?
Muito grande, Dona Maria confirmou. Se a gente cuidar, vai ficar mais alto que você. Eu quero plantar. Zé levantou a mão. Então vamos lá, Sofia disse, já cavando um buraquinho. Enquanto plantavam, Dona Maria contou histórias. Falou de um quintal que tinha quando era criança, cheio de flores e passarinhos. Zé escutava de boca aberta. E se a gente fizer um canteiro só de flores? Ele perguntou. Boa ideia, Lucas concordou. Aí as abelhas vão gostar. Abelhas? Sofia fez uma careta. Elas picam. Só se a gente mexer com elas, Dona Maria explicou. Se a gente deixar quietas, elas ajudam as plantas. Zé ficou olhando pro céu. E se chover? Melhor ainda, Lucas disse. A terra fica molhada, as plantas bebem água. E a gente não precisa regar, Sofia completou. Dona Maria riu. Vocês já estão virando jardineiros de verdade. Quando o sol ficou forte, eles pararam para descansar. Sentaram na sombra da resistente, que agora tinha mais folhas. Zé pegou uma garrafinha de água e passou para Sofia. A gente devia trazer um banco, ele falou. Ou fazer um, Lucas sugeriu. Com madeira velha. Eu ajudo, Sofia disse. Minha mãe tem ferramentas. Zé sorriu. Então amanhã a gente traz. Dona Maria levantou. Hoje já fizemos bastante. Mas lembrem, planta precisa de tempo. Não adianta puxar para crescer. Como a resistente, Sofia murmurou. Isso mesmo, Dona Maria concordou. Ela ensinou pra gente que as coisas boas aparecem, mesmo quando ninguém tá olhando. Os três ficaram em silêncio, olhando pro terreno. Já não era só mato e lixo. Tinha vida. Tinha futuro. Amanhã a gente traz as ferramentas, Lucas disse. E mais sementes, Zé acrescentou. E um lanche, Sofia riu. Dona Maria deu uma piscadinha. Eu trago bolo de fubá. Zé comemorou baixinho. Melhor jardim do mundo. E enquanto voltavam para casa, o terreno já não parecia tão abandonado. Parecia um lugar que esperava por eles. De novo. E de novo. O sol já ia baixo quando chegaram na casa de Dona Maria. A porta de madeira rangeu ao abrir, cheirando a café velho e terra molhada. Vou fazer um chá, Dona Maria disse, indo para a cozinha. Sofia sentou no banco de madeira da varanda. Lucas chutou uma pedrinha, olhando pro céu. Acha que a gente consegue? Ele perguntou. O quê? Sofia virou para ele. Fazer o terreno ficar bonito. Tipo, de verdade. Zé apareceu na porta, enxugando as mãos numa toalha xadrez. Claro que consegue. Já tá bonito. Só falta um pouco mais. Dona Maria voltou com uma bandeja. 4 xícaras fumegantes. Bebe, ela disse, entregando uma para cada. O chá era doce, com gosto de erva cidreira. Aquecia as mãos. Amanhã a gente começa cedo, Zé falou, soprando a xícara. E se chover? Lucas perguntou. Aí a terra fica molhada. Melhor para plantar, Dona Maria respondeu. Sofia sorriu. A resistente não tinha medo de chuva. Ninguém tem medo de chuvas, Zé riu. Só de ficar encharcado. Riram juntos. O vento balançava as folhas da mangueira no quintal. E se alguém aparecer e falar que a gente não pode mexer lá? Lucas perguntou, de repente. Silêncio. Dona Maria colocou a xícara na bandeja. A gente explica. Diz que é para deixar o lugar melhor. E se não deixarem? Ele insistiu. Zé coçou a barba. Aí a gente planta em outro canto. Mas não vai ser assim. Sofia olhou pro chão. A resistente cresceu onde quiseram. Mesmo quando tentaram arrancar. Dona Maria assentiu. É. Ela sabia das coisas. Lucas respirou fundo. Tá bom. Amanhã a gente começa. Com bolo de fubá, Sofia lembrou.
E ferramentas, Zé completou. E coragem, Dona Maria disse, baixinho. A noite caiu devagar. As estrelas apareceram, uma por uma. Lá longe, o terreno abandonado já não era só um lugar esquecido. Era deles agora. E eles não iam deixar ninguém esquecer de novo.